paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vós. Amém, irmãos? Nós queríamos mais uma vez aproveitar essa oportunidade para compartilhar uma palavra com os irmãos, uma palavra poderosa que tem transformado as nossas vidas. E espero que faça esse rebuliço no coração dos irmãos, no coração da igreja. Eu queria que vocês, se pudessem, abrir as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, versículo de 8 ao 12, para que nós possamos ler. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes reflita, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe luz à vida e à incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo e mestre dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Quero repetir essa parte. Porque eu sei em que eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma essa palavra em tuas mãos. E a tua igreja, Pai, que está ouvindo, os meus irmãos, aonde quer que essa mensagem venha chegar, meu Senhor. Que o Senhor, nesse momento agora, não venha olhar para as nossas imperfeições e nossas dificuldades, mas que o Senhor possa nos usar de forma simples, que possa atingir o coração dos meus irmãos com essa palavra, como uma espada de dois gumes, e que ela venha frutificar, nos abençoa e nos dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu li essa palavra, meu coração ferveu, tocou, porque nesse momento Paulo estava passando por grande dificuldade. Quando ele escreveu essa carta, por sinal, essa aqui é a última carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, a seu amado filho na fé, Timóteo. Ele escreve para Timóteo, convocando Timóteo, não deixando de aproveitar a oportunidade que ele tem de escrever ao seu filho na fé, de escrever ao seu filho Timóteo, para que ele venha continuar a prosseguir a caminhada, que ele não venha parar. Ele começa dizendo logo que as prisões que ele está, a prisão que ele está, não é motivo de vergonha para Timóteo. A situação que ele se encontrava não era motivo de vergonha para Timóteo, porque a aflição que ele estava passando não poderia ser motivo de envergonhamento para Timóteo. Mas o que ele estava querendo dizer, a intenção dele de enviar essa carta para Timóteo era de simplesmente animar Timóteo a prosseguir na fé, trazer a Timóteo a responsabilidade de carregar o Evangelho, de expandir o Evangelho, de carregar o nome de Cristo e de poder falar aos irmãos que aquela prisão não era para ser motivo de vergonha, mas sim motivo de expansão do Evangelho. Paulo já se encontrava preso. Paulo já se encontrava numa situação que já estava prestes a ele morrer, a ele ser executado. E ele, quando manda aquela carta, ele tinha que usar de alguma forma aquela situação para encorajar e expandir mais ainda o Evangelho de Cristo. Vocês sabem que Paulo foi o maior evangelista e o maior apóstolo, o que escreveu mais epístolas. E ele não perde a oportunidade no momento do fim do seu ministério. E ele manda essa carta para Timóteo, que é um filho amado, do qual ele conheceu desde a sua avó até a sua mãe, e passando assim por ele, e conhecendo o coração de Timóteo, conhecendo a sua disposição,
do qual ele dá testemunho, ele simplesmente manda essa segunda carta para exortar a Timóteo e para ensinar ele a se permanecer firme na fé. Timóteo poderia ter recebido essa carta de uma forma diferente. Paulo poderia estar se lamuriando quando escreveu essa carta, falando das dificuldades simplesmente com tristeza, com um coração melancólico, dizendo que tudo já estava no fim, que iria ter acabado. A intenção que Paulo queria provavelmente não foi essa, e ele não escreveu isso. Ele não quis dizer que estava tudo acabado para Timóteo. Imagine Timóteo receber uma carta dessa, de um homem que foi um dos maiores pregadores da palavra nos tempos antigos, nos tempos de Cristo, que expandiu o evangelho para toda a Europa, Ásia, para todos os lugares ao qual ele teve a oportunidade. Estaria escrevendo uma carta diante da sua morte, dizendo para Timóteo que agora tudo estava acabado. Não, a intenção não era essa. A intenção era completamente o contrário. Porque se ele recebe uma carta com essas intenções, o que é que aconteceria com Timóteo? Provavelmente ele desanimaria. Se ele escreve uma carta com Paulo sendo melancólico, com Paulo dizendo que está tudo acabado, dizendo que ele está prestes a morrer, dizendo que tudo acabou, que as aflições que ele está aqui, que essa prisão agora o Senhor não vai o livrar, que essa prisão agora já seria para a sua morte, que ele já foi julgado por Roma e agora ele estaria prestes a morrer. Imagine um filho seu na fé, recebendo uma carta dessa. A situação que ele ficaria, o pesar no coração, o desânimo, a tristeza, ou quem sabe até uma depressão profunda que ele poderia entrar pela situação do seu mestre e professor que está sendo assassinado. Mas Paulo aproveitou exatamente o contrário. A oportunidade que Paulo teve de escrever essa carta foi exatamente o contrário. Foi para que ele pudesse estar levando a Timóteo o ânimo e a força de poder prosseguir. Ele aproveitou essa oportunidade para encorajar e dizer para Timóteo, disse, olha, essa minha prisão, eu quero que você use-a para expandir o evangelho. O primeiro exemplo para você, Timóteo, é o exemplo de Cristo, que morreu e verteu o teu sangue na cruz por nós. E o segundo exemplo que você deve usar é como se fossem as minhas prisões. Ele encoraja a dizer assim, olha, eu estou aqui preso, mas essa minha prisão e a minha morte também vai ser para que você possa encorajar os irmãos, para que você possa levar os irmãos para falar pela intrepidez, com intrepidez da palavra, que você possa encorajar os irmãos a ser perseverantes até o fim, que você possa falar para os irmãos que tem que ter esperança, que nem tudo vai estar acabado. E ele aproveitou para dizer para Timóteo de um firme propósito, para que Timóteo não pudesse se voltar com essa situação e achar que tudo estaria acabado. A lição que eu tiro para mim e para você é que no Evangelho nós vamos ter aflições. No Evangelho, o Evangelho de Cristo não é um Evangelho só de vitórias, um Evangelho só de conquistas e de prosperidades. Há momentos na vida do crente, há momentos na vida das pessoas, ou independente de ser um cristão ou não, que acontecem reveses, acontecem batalhas que nós perdemos, mas a guerra nós não iremos perder, porque nós temos o general que está acomodando e que não perde nenhuma batalha. Eu sei no que tenho crido, e Paulo falou isso de uma forma muito clara. Eu expressei para os irmãos esse versículo quando eu li os versos de 8 a 12, ele fica no 12, na primeira parte, que apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a tribulação, das prisões e das cadeias que Paulo estava, ele começa falando no versículo 12, dizendo assim, olha, eu sei no que eu tenho crido. O que é que Paulo quis dizer com isso? Que a sua fé não era em vão. A sua fé não era em vão. Ele sabia no que estava acreditando. A fé dele estava confiada em Jesus. Ele sabia que aquela situação toda iria gerar uma redundância de glória na vida dele. Iria gerar, na verdade, um tesouro celestial que estaria guardado. E Paulo queria aproveitar aquele momento e ensinar exatamente para Timóteo
como ele deveria se portar diante das dificuldades. Que assim como ele passou, Timóteo estava tendo a oportunidade de perceber e de ver tudo isso, para que também ele, quando passasse por uma dificuldade, fosse mais forte e tivesse mais preparado. O que Paulo estava falando e o que estava fazendo com Timóteo naquele momento era como um professor, um mestre, que estava ensinando ao seu filho amado, ao seu discípulo, a como deveria se portar. No verso que Paulo, na segunda parte do verso, que ele diz assim, ó, eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito. Ou seja, que Deus, que Jesus é poderoso para guardar tudo aquilo que Paulo tinha amealhado durante a vida, ou seja, o que ele tinha conseguido durante a vida. E você pode estar se perguntando se era algum tesouro, se era algo de muito valioso. Primeiramente, uma das coisas mais valiosas do homem é a sua alma, que será eterna, que estará eterna com Cristo. E Paulo aquilo confiou a quem? A Jesus. E todas as suas obras, e tudo aquilo que ele fez, toda a expansão do Evangelho, ele fala assim, olha, eu estou certo de que Deus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Até o dia que for precisar. Até o momento de que Paulo, quando chega o grande dia do qual ele vai precisar. E ele falava isso, irmãos, com uma convicção tremenda. Aos olhos humanos, se você olhar a situação humanamente falando, você vai perceber que Paulo, o seu ministério já estava chegando ao fim. Paulo já tinha sido julgado por Roma. Provavelmente ia ser morto algum tempo à frente. Mas ele também estava sendo julgado pelos homens na terra. E estava sendo julgado também pela igreja. Ou quem sabe até por alguns irmãos mais próximos, de estar morrendo, de indagando aquela situação com ele. Mas a certeza que Paulo tinha era que ele sabia em que eles tinham crido. E que aquilo ali não podia atrapalhar a expansão do Evangelho. Ele, como o maior evangelista que nós vimos na Bíblia, que mais expandiu o Evangelho para os confins da terra, aonde fazia viagens missionárias constantes. Ele sabia que a morte dele simplesmente não acabaria com o Evangelho. Pelo contrário, ele queria usar aquela oportunidade para encorajar a Timóteo a perseguir na sua caminhada. Aos olhos humanos, como eu disse a você, é como se o ministério dele tivesse acabado ali. Ele estaria derrotado. É como se não houvesse mais solução para ele. Mas eu quero que você faça um exercício agora de imaginação. E aos olhos de Deus? Como era que Deus estava vendo aquilo tudo? Como é que Deus estava vendo a morte de Paulo? Ou você acha que teria acabado? Aos olhos do homem, Paulo iria ser morto, decapitado, enterrado e acabou. Aos olhos de Deus estavam lá abertos os portais celestiais para dizer, venha, amado meu, venha, Paulo, o meu discípulo, o meu apóstolo, adentre aos portais celestiais, eu tenho preparado uma casa grande para que você venha morar, para que você venha estar na eternidade comigo. E aquilo que você guardou e que você me entregou como um depósito, está aqui, tudo é seu, todos os galardões que você foi conquistando, o seu tesouro, e não tesouro terreno, e não ouro nem prata de que a ferrugem corrói, nem os ladrões roubam, tesouros celestiais, do quais ninguém pode roubar. E o guardião desse tesouro era o Senhor Jesus, para o retribuir naquele grande dia que Paulo fala, é como se fosse um saque, irmãos, trazendo para o dia de hoje, é como se fosse o saque agora de tudo aquilo que ele depositou. No versículo 12, quando ele diz assim, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito aquele dia. E aquele dia na vida de Paulo chegou. E ele sabia que tudo aquilo que ele tinha guardado de precioso, não era joias, não era dinheiro, não era tesouro, não era nada disso. Era a alma dele, tudo aquilo que ele fez em prol do Evangelho estava guardado lá com o Senhor Jesus. E o grande dia de sacar chegou. Olha que palavra gloriosa que Paulo nos revela na sua fé. E ele diz com convicção, olhe, não fique assim não. Timóteo, não olhe as prisões, o que está me acontecendo e o que irá me acontecer, porque eu sei no que eu tenho crido.
Eu sei que a minha fé não é vã. Eu sei que o meu Redentor vive, o meu Redentor se ressuscitou. Use essa palavra, use esse ensino para expandir muito mais o Evangelho. Então eu queria, meus irmãos, nesse momento, alegrar o seu coração, você que está passando por uma dificuldade, você que está passando por uma tribulação. Pode ter certeza, você que muitas vezes é julgado, ou está sendo julgado pelas pessoas, ou está sendo julgado pela igreja, ou pelos irmãos, ou até pelo pastor, de ter feito uma avaliação ruim da situação, ou não ter corroborado com algo que você queria, ou não ter colaborado, ou não ter dito algo. Você que está se sentindo que você está padecendo pelo Evangelho, que você está sendo não envergonhado, mas que você está sendo atribulado, que você está passando aflições e dificuldades por amor ao Evangelho. Eu quero dizer para você, faça como Paulo, quando ele disse assim, olha, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei naquilo que eu confio, que as circunstâncias que estão aí, todas elas irão passar, mas a minha fé no Senhor permanecerá para sempre. Ele, quando convoca os irmãos e quando ele chama os irmãos a essa palavra, ele quer dizer, olha, pode acontecer o que aconteceu, eu não sei nem de que morte eu vou morrer, eu posso ser devorado por leões, eu posso ser crucificado, eu posso ser decapitado, mas eu sei em quem tenho crido. E o Senhor Jesus estaria lá para o recebê-lo, com tudo aquilo que ele confiou durante a vida, por todos os tesouros, e tesouros aqueles que Jesus já tinha predito no seu Evangelho, quando disse assim, olha, não ajuntais para si tesouros da terra, mas ajuntais tesouros do céu, aonde a traça e a ferrugem não consomem, os ladrões não minam e não roubam, mas são os tesouros celestiais. E Paulo tinha feito esse tesouro, e estava chegando o momento, aleluia, dele poder resgatar aquele depósito, ao qual quem estava guardando, quem estava confiado, tudo aquilo que ele tinha de valioso no coração, era o Senhor Jesus. Aquele momento estava chegando. Ou você se esqueceu do que Paulo disse, que o viver para ele era Cristo, e o morrer era ganho, e o morrer era lucro. Aleluia. Irmãos, Paulo já tinha certeza da vitória e certeza da salvação. E a função dele aqui na terra era encorajar os seus discípulos e era encorajar os seus irmãos. E essa carta ele falou especificamente para Timóteo, porque ele conhecia a integridade e a sinceridade do coração de Timóteo, que já vinha desde a sua avó, da sua mãe, e assim o alcançou. E Paulo investiu em Timóteo e teve a resposta, na verdade, correta, e chamava a Timóteo a que pudesse ainda vê-lo, para ter um momento de alegria antes da sua partida, e não para ficar se lamuriando e ficar lá dizendo, eu já vou, melancólico. Não, Paulo não fazia das suas aflições para que essas aflições fossem contaminar os outros, pelo contrário, ele queria que, acima de tudo, Timóteo pudesse levar o Evangelho adiante. Mais na frente, no capítulo 2 de Timóteo, no versículo 11, ele diz assim, Paulo diz assim a Timóteo, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. E se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Paulo, em todo momento, ele procurava instruir a Timóteo a fazer o que era certo e a tomar conta e a expandir a sua igreja e o seu evangelho. A minha função e a sua função é essa, independente da dificuldade que nós passamos. As dificuldades passarão, todas elas. O que você não pode deixar é que essas circunstâncias venham abalar a sua fé e a minha fé no Evangelho. Paulo declarou com firmeza, eu sei em quem eu tenho crido. E você? E você? Você tem essa certeza? Se você tiver essa certeza, assim como eu, você sabe que tudo isso vai passar. Que as atribulações, as angústias e as dificuldades, as tristezas, tudo isso irá passar. E aonde vai estar o seu bom tesouro? Aonde você guardou? A quem você confiou o seu bom tesouro? Paulo confiou no Senhor, que era poderoso, que é poderoso, para lhe devolver, para lhe dar
quando ele precisar naquele grande dia. E o grande dia de Paulo chegou. E o meu grande dia e o seu grande dia também um dia chegará. E eu quero que essa fé permaneça firme em mim e em você. Eu sei em quem eu tenho crido. Não deixe que as pessoas fiquem colocando você para baixo ou querendo julgar pela situação que você se encontra agora. Mas pode declarar que você sabe em quem você tem crido e que o Senhor é fiel, mesmo que você permaneça infiel. Amém? Que o nome do Senhor venha a ser louvado e venha a ser engrandecido em nossas vidas. Amém.